Essa história contém traços de infidelidade e vingança extrema. Se você não tem perfil, não assista. Vamos à história. Eduardo sempre foi um homem de hábitos simples, que prefere os momentos tranquilos aos eventos sociais e valorizava acima de tudo o vínculo com sua esposa, Lívia. Casados há 12 anos, eles sugerem ser o casal perfeito aos olhos dos amigos e familiares. Eduardo acreditava que sua vida era equilibrada e que sua relação com Lívia era sólida. No entanto, tudo isso começou a ruir numa tarde aparentemente comum, quando Eduardo, sem querer, descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Eduardo tinha o costume de visitar sua esposa em horários inesperados no escritório onde ela trabalhava. Gostava de surpreendê-la com um almoço ou café, e assim foi naquela sexta-feira, em que decidiu aparecer de surpresa. Ao chegar à recepção, viu que a segurança, Roberto, alguém que já conhecia há tempos, evitou olhá-lo diretamente. Oi, Roberto, tudo bem? A Lívia está no escritório? Eduardo disse, percebendo um certo desconforto. Roberto hesitou por um instante antes de responder. Sim, senhor Eduardo, mas talvez seja melhor o senhor ligar primeiro. Ela pode estar ocupada. Desconfiado, Eduardo decidiu não ligar. Subiu pelas escadas, sem fazer barulho, com o intuito de surpreendê-la. No entanto, ao se aproximar da sala dela, ouviu risos e vozes que ele não reconhecia. Curioso, parou no corredor e conseguiu ouvir Lívia rindo com alguém, uma risada que não ouvia há muito tempo em casa. Foi então que viu a cena que partiu seu coração. Lívia estava de mãos dadas com um colega de trabalho, Maurício, o qual ele havia conhecido em um evento da empresa alguns meses antes. Vê-los juntos, trocando olhares cúmplices e sussurrando de forma íntima, fez com que Eduardo sentisse um aperto no peito e o chão desaparecer sob seus pés. Eduardo conseguiu se afastar sem ser notado e voltou para o carro, onde respirou fundo tentando conter a raiva e a decepção, a angústia da traição ou invasão, mas ao mesmo tempo, uma ideia surgiu em sua mente. Ele não deixaria isso passar em branco. Sabia que eu precisava pensar em algo que os fez sentir o que ele estava sentindo. Em casa, Eduardo começou a juntar peças do comportamento de Lívia que agora faziam sentido. Ela andava mais ausente, menos atenciosa, sempre ocupada com o trabalho e cada vez mais reservada sobre as horas extras. As noites que antes passamos juntos eram agora noites em que Lívia preferia descansar mais cedo ou dizia que eu trabalharia no escritório até tarde. Todas essas desculpas que ele aceitou ao longo dos meses agora revelaram o padrão da traição. Naquela noite, ele esperou que Lívia chegasse ao trabalho. Estava sentado no sofá, no escuro, refletindo sobre as últimas horas e tentando controlar o impulso de confrontá-la de imediato. Quando ela entrou, ele explicou sua expressão tranquila, até que ela o viu no sofá e viu sua presença. Eduardo, não sabia que você estaria acordado. Teve um bom dia? Eduardo respirou fundo e se declarou. Meu dia foi interessante. Resolvi passar no seu escritório, queria te fazer uma surpresa. Lívia hesitou por um segundo, mas logo forçou um sorriso. Ah, sério, que pena, hoje foi um dia bem corrido, eu devo estar ocupado em reunião. Ele balançou a cabeça, cruzando os braços. Não, você estava ocupado, mas não era exatamente com trabalho. A expressão de Lívia mudou de súbito. Sua tentativa de disfarçar a surpresa fracassou, e Eduardo percebeu que ela entendia exatamente o que ele estava insinuando. Eduardo, acho que você entendeu errado, ela tentou dizer, mas ele pediu a mão, indicando que não queria ouvir desculpas. Não precisa se explicar, Lívia. Eu vi tudo. Maurício, aquele seu colega, me pareceu bastante íntimo de você. Ela ficou em silêncio, sem ter uma resposta à altura, e Eduardo viu em seus olhos a culpa que ela tentava disfarçar. O silêncio da esposa foi uma confirmação que ele precisava. Ele não pretendia prolongar a conversa naquela noite, pois já tinha em mente o que planejava fazer para lhe dar uma lição. Ao longo dos dias seguintes, Eduardo começou a agir com uma frieza calculada. Em vez de confrontá-la novamente, ele decidiu observar e registrar seus passos. Começou a verificar seus horários, cada encontro e cada desculpa que ela dava para passar tempo fora de casa. Ele sabia que precisava de um plano cuidadoso e meticuloso, algo que não apenas revelou uma traição, mas também colocou em evidência o impacto devastador de suas ações. Eduardo elaborou uma série de passos, começando por procurar um advogado e entender quais eram seus direitos no caso de um visto. Entretanto, ele decidiu que sua vingança iria além do benefício.
Ele queria que Lívia e Maurício entendessem as consequências de sua traição, algo que se infiltrasse na vida pessoal e profissional de ambos. Durante esse período de observação, Eduardo descobriu que tinha mais aliados do que imaginava. Roberto, a segurança do prédio onde Lívia trabalhava, ao compreender o sofrimento de Eduardo, começou a relatar encontros e horários em que via Lívia com Maurício, sem que ela comentasse. A segurança, talvez motivada pela simpatia que sempre teve por Eduardo, tornou-se uma fonte valiosa de informações. E sua ajuda reforçou a determinação de Eduardo em obrigações com o plano. Outro aliado inesperado foi Ana, uma das amigas próximas de Lívia, que ao perceber a distância entre o casal e as mentiras de Lívia, acabou confiando a Eduardo sobre alguns benefícios em que ela sabia dos encontros clandestinos. Ana, que nunca havia apoiado o envolvimento de Lívia com Maurício, expressou seu desejo e se mostrou disposta a ajudar Eduardo a reunir as provas que ele precisava. Com informações valiosas nas mãos e o apoio inesperado de Roberto e Ana, Eduardo começou a organizar os detalhes da vingança. Sabia que eu precisava ser calculista, pois queria que cada parte do seu plano fosse impecável e tivesse o efeito que desejava. Ele decidiu que não apenas confrontaria Lívia e Maurício publicamente, mas que revelaria as verdades de forma que eles não poderiam mais escapar das consequências de suas ações. Eduardo preparou um evento, algo que reuniu colegas de trabalho de Lívia e Maurício, amigos e até familiares. Sabia que naquela noite, a verdade seria exposta da maneira mais brutal possível. Com o plano delineado, Eduardo começou a movimentar as peças para que cada detalhe estivesse alinhado. Cada passo que ele tomava trazia a confirmação de que sua vingança não seria apenas uma explosão de raiva, mas uma experiência cuidadosamente orquestrada. Sua intenção era provocar em Lívia e Maurício uma dor que fosse tão profunda quanto a que ele sentiu ao descobrir a traição. O próximo passo de Eduardo foi criar um evento que seria o palco perfeito para sua revelação. Com a desculpa de renovar seus votos de casamento, ele convidou familiares, amigos e colegas de trabalho de ambos para uma grande comemoração que aconteceria em sua própria casa. Eduardo planejou o evento para que tudo fosse gravado e transmitido ao vivo para aqueles que, por qualquer razão, não pudessem comparecer. A ideia era criar uma ocasião grandiosa que, aos olhos de todos, pareceria uma reafirmação do amor e da união do casal. Para tornar tudo ainda mais convincente, ele sugeriu a Lívia a ideia de renovarem os votos, como uma forma de resgatar o romance no casamento. Ela, culpada e aliviada por Eduardo estar aparentemente focado em reconectar o relacionamento, aceitou a proposta sem suspeitar que estava contribuindo para o plano meticulosamente elaborado. Lívia parecia emocionada, e Eduardo se aproveitava disso para encorajar a participação dela em cada detalhe, desde os convites até a decoração. Ele queria que ela sentisse que aquele momento era especial, uma oportunidade única. Era um jogo psicológico intenso, pois cada decisão de Lívia alimentava a esperança de que eles estavam reparando o casamento, quando na verdade ela caminhava em direção ao que seria sua maior humilhação. Eduardo cuidou para que o evento fosse impecável. Contratou uma equipe de fotografia e filmagem e providenciou uma decoração sofisticada, flores e até mesmo um buffet completo, como em um casamento real. Todos os detalhes estavam pensados para transmitir um ar de celebração e comprometimento. Para aqueles que não poderiam estar presentes fisicamente, Eduardo preparou uma transmissão ao vivo, garantindo que até mesmo as pessoas mais distantes pudessem acompanhar o que ele chamava de reafirmação de votos. Maurício, o amante, também fora convidado, mas de uma maneira discreta. Eduardo sabia que Maurício não resistiria à oportunidade de observar o evento. Afinal, seu orgulho e a sensação de ter enganado Eduardo durante tanto tempo certamente o fariam querer presenciar a noite. Ana e Roberto, os aliados de Eduardo, tinham papéis importantes no evento. Ana foi encarregada de monitorar Lívia, enquanto Roberto cuidaria de garantir que Maurício fosse conduzido para o lugar onde tudo aconteceria. Eduardo sabia que não podia falhar em nenhum detalhe, e ter pessoas de confiança ao seu lado lhe trazia a segurança necessária para seguir em frente com o plano. No dia do evento, a casa de Eduardo estava lotada, e todos comentavam sobre a beleza da decoração e o quão feliz o casal aparentava estar. Lívia, radiante em um vestido azul que havia escolhido com a ajuda de Eduardo, não desconfiava de nada.
Ele manteve uma expressão tranquila, interagindo com todos, como um anfitrião perfeito. Enquanto os convidados se acomodavam, Eduardo começou o evento com um discurso emocionante sobre o amor e a importância de fortalecer laços. Ele elogiou a esposa, mencionando os anos que passaram juntos e todas as lembranças que construíram. Cada palavra carregava uma dose de ironia que apenas ele e seus aliados poderiam perceber, mas que parecia genuína aos olhos de todos. Ao final do discurso, Eduardo anunciou que queria compartilhar um vídeo especial. Pediu que todos prestassem atenção, pois aquilo representava algo profundo em seu coração. Lívia, sorridente, ainda acreditava que o vídeo seria uma colagem de momentos especiais entre eles, algo que celebraria sua união. A sala escureceu, e as imagens começaram a ser projetadas. No início, o vídeo exibia cenas de viagens que Eduardo e Lívia haviam feito juntos, fotos de momentos familiares e ocasiões especiais. Todos observavam com sorrisos nostálgicos. Mas de repente, o tom do vídeo mudou. A sequência de imagens mudou para cenas captadas por câmeras de segurança do escritório de Lívia. As filmagens mostravam ela e Maurício juntos, em momentos de intimidade que não deixavam dúvidas sobre o que acontecia entre eles. Murmúrios surgiram entre os convidados, que, perplexos, começaram a perceber a traição que se desenrolava diante de seus olhos. Eduardo, mantendo-se no controle da situação, apenas observava a expressão de choque de cada pessoa presente. Lívia congelou, sua expressão mudou de alegre para uma combinação de choque e terror. Ela tentou se levantar, mas Eduardo a segurou pela mão e falou em tom baixo, mas firme. Você não vai a lugar algum, Lívia. Vai ver cada segundo disso, junto com todos nós. As imagens seguiram, agora com registros das mensagens trocadas entre ela e Maurício, que Eduardo havia conseguido através de um investigador particular. As palavras apaixonadas, os planos que faziam juntos e as desculpas inventadas para enganar Eduardo foram expostas a todos. Cada detalhe da traição estava ali, em uma sequência inescapável de provas que jogavam toda a verdade na cara de Lívia e Maurício. O choque na expressão de Maurício, que estava em um canto tentando passar despercebido, foi suficiente para confirmar que ele jamais esperava uma exposição pública como aquela. Ele ficou imóvel, com o rosto empalidecido, enquanto todos os olhares na sala se voltavam para ele. Quando o vídeo terminou, a sala ficou em silêncio, e Eduardo então retomou a palavra. Agora vocês conhecem a verdadeira Lívia, ele disse, com uma calma que era quase perturbadora. Durante anos, eu acreditei no nosso casamento e na lealdade que ela dizia ter. Mas essa lealdade era uma farsa. Ele olhou para cada pessoa ali, incluindo amigos próximos de Lívia e familiares que também se mostravam visivelmente abalados. Eu dediquei 12 anos da minha vida a alguém que preferiu enganar e trair. E acreditem, essa é apenas a parte que vocês viram. Há muito mais que eu poderia expor, mas acho que isso é suficiente para que vocês compreendam a verdade. Lívia, devastada e envergonhada, começou a chorar, implorando para que ele a escutasse, mas Eduardo apenas ignorou suas tentativas de explicação. Ele se dirigiu aos convidados, agradecendo a presença de cada um, mas sugerindo que talvez fosse hora de irem para casa. Com isso, a festa se desfez e os amigos e familiares foram embora, sem conseguir processar totalmente o que acabavam de presenciar. Assim que a última pessoa saiu, Eduardo, com um semblante sério e decidido, olhou para Lívia. Lívia, o que você fez destruiu não apenas nosso casamento, mas qualquer respeito que eu tinha por você. A partir de agora, você e Maurício vão experimentar o peso das suas escolhas. E acredite, isso é só o começo. Maurício tentou se afastar, mas Roberto, o segurança, fechou a porta, impedindo-o de sair. Eduardo queria garantir que Maurício enfrentasse cada consequência ao lado de Lívia e que ambos sentissem de maneira insuportável o impacto da traição. Enquanto Lívia e Maurício tentavam processar tudo o que havia acabado de acontecer, Eduardo deixou o recinto com a certeza de que sua vingança estava apenas começando. Depois do evento devastador que Eduardo havia orquestrado, o clima entre ele e Lívia tornou-se insustentável. Eduardo já havia preparado toda a documentação para dar início ao processo de divórcio, mas não seria um processo comum. Ele planejava um divórcio litigioso que exporia ainda mais a traição de Lívia, colocando sua imagem em ruínas. Nos dias que se seguiram ao evento, Lívia tentou desesperadamente uma reconciliação, mas Eduardo estava decidido a seguir em frente.
Sem que ela soubesse, ele também havia contratado um dos advogados mais renomados da cidade, especializado em direito familiar e com um histórico exemplar em garantir vitórias expressivas para seus clientes. Eduardo, sabendo que o caso ganharia destaque por envolver pessoas conhecidas e por causa do escândalo exposto, estava determinado a transformar o processo em um evento jurídico memorável. Eduardo passou a reunir provas e testemunhos que apoiariam sua posição durante o processo de divórcio. Ele documentou cada detalhe da traição, cada mensagem, cada ligação e cada encontro entre Lívia e Maurício que havia sido registrado pelo investigador particular. Com a ajuda de seu advogado, eles estruturaram uma estratégia que visava não só a separação dos bens de forma vantajosa, mas também a imagem de Lívia perante a sociedade. Os advogados de Lívia tentaram contra-atacar, alegando que Eduardo havia invadido a privacidade dela ao contratar um investigador, mas o advogado de Eduardo estava preparado para isso. Ele argumentou que o comportamento de Lívia violava os princípios básicos do casamento e que Eduardo tinha todo o direito de buscar provas que sustentassem sua posição. O juiz aceitou a justificativa, uma vitória inicial que representava um grande obstáculo para Lívia e seus defensores. Durante as audiências, Eduardo manteve uma postura fria e calculista, apresentando-se como alguém que havia sido traído, mas que mantinha sua dignidade. Ele não se permitia exibir qualquer sinal de fraqueza ou abalo emocional. Ao contrário, ele projetava a imagem de um homem racional, firme e decidido. Para ele, cada audiência era uma nova oportunidade de expor a verdade e de garantir que Lívia sentisse o peso de suas ações. A divisão de bens era outro ponto sensível. Eduardo havia construído grande parte do patrimônio do casal com seu trabalho duro e suas estratégias de investimento, enquanto Lívia possuía apenas uma pequena parte, advinda de seu salário modesto. Ele fez questão de lutar por cada centavo, buscando reduzir ao máximo qualquer direito financeiro que ela pudesse reivindicar. Além disso, o advogado de Eduardo havia encontrado uma maneira de fazer com que Lívia fosse responsabilizada financeiramente pelos danos que havia causado. A humilhação pública. As perdas emocionais e os danos à reputação de Eduardo foram listados como argumentos para reduzir significativamente o que ela receberia no divórcio. No final das contas, as despesas legais e a indenização estipulada pelo juiz deixariam Lívia em uma situação financeira bastante precária. Maurício, que até então tentava manter-se afastado do caos, foi convocado a depor. Durante o testemunho, ele tentou suavizar sua participação na traição, alegando que o relacionamento havia surgido de forma inocente e que não tinha a intenção de destruir o casamento de Eduardo. Contudo, as provas e as mensagens entre ele e Lívia eram inquestionáveis, e a tentativa de minimizar a situação só enfureceu ainda mais o juiz e os advogados presentes. Conforme o caso ganhava visibilidade, a imprensa começou a cobrir o processo, e Eduardo utilizou isso a seu favor. Ele manteve sua compostura, sendo visto em público com um sorriso discreto e confiante. Sempre que era abordado, ele fazia questão de não descer ao nível de ataques ou escândalos. Ao invés disso, limitava-se a dizer que confiava na justiça e que tudo seria resolvido em breve. Lívia, por outro lado, passou a evitar sair de casa. Comentários nas redes sociais e em grupos de amigos sugeriam que ela era culpada pelo fim do casamento e que havia traído a confiança de um marido dedicado. Amigos que antes a apoiavam começaram a se afastar, e até mesmo alguns familiares criticaram sua postura, o que a deixou ainda mais isolada. A percepção pública de Lívia mudou drasticamente, e ela se tornou alvo de olhares e fofocas onde quer que fosse. Para piorar a situação, a história começou a circular nos círculos sociais e profissionais de Maurício, causando-lhe problemas no trabalho. Ele foi repreendido por seus superiores, que consideraram seu envolvimento no caso uma mancha para a imagem da empresa. Ele acabou sendo transferido para uma posição menos prestigiada, o que limitou sua capacidade de crescimento profissional. A traição, que havia sido inicialmente um segredo, agora se tornava um peso que ambos carregavam diariamente. Cada movimento de Eduardo era planejado para manter a pressão sobre Lívia e Maurício, fazendo com que ambos sentissem o impacto da traição em todas as áreas de suas vidas. A vingança de Eduardo não era apenas uma série de atos explosivos. Ela estava se desdobrando lentamente, como uma teia que apertava cada vez mais, até que não restasse escapatória.
Naquele momento, Eduardo começou a cogitar seu próximo passo. Algo que iria garantir que a separação fosse ainda mais marcante do que qualquer outra ação que ele já tivesse realizado. Os dias seguintes ao julgamento e a reviravolta financeira de Lívia foram marcados por um silêncio profundo entre o ex-casal. Eduardo, agora mais determinado que nunca a concluir sua vingança, começou a planejar uma nova etapa, uma exposição pública que revelaria as últimas camadas de traição de Lívia e Maurício, de uma maneira que deixaria ambos humilhados. Para isso, Eduardo começou a organizar um grande evento em sua casa de campo, onde ele e Lívia costumavam receber amigos em ocasiões especiais. Esse evento teria como desculpa um encontro entre amigos antigos, alguns dos quais conheciam o casal desde a juventude e estariam curiosos para saber mais sobre o desenrolar de tudo. Era a oportunidade perfeita para Eduardo. Eduardo começou a enviar convites aos amigos em comum, mas fez questão de manter o evento exclusivo para pessoas próximas a ambos. Ele sabia que, ao limitar a lista de convidados, faria com que os poucos presentes carregassem a história e a espalhassem, transformando o ocorrido em um escândalo ainda maior. Lívia recebeu o convite pelo correio, junto com uma mensagem aparentemente cordial de Eduardo, dizendo que queria encerrar tudo em paz. Confusa, ela não sabia se Eduardo realmente queria uma reconciliação amigável, mas a curiosidade e a pressão dos amigos a convenceram a comparecer ao evento. Maurício, por sua vez, foi incentivado a ir por alguns amigos em comum que o garantiram que talvez Eduardo quisesse enterrar o passado. Enquanto organizava o evento, Eduardo aproveitou para contratar uma equipe de filmagem discreta. A ideia era capturar as reações de todos presentes e registrar o que seria a parte final de sua vingança. Ele preparou uma série de vídeos e mensagens antigas de Lívia e Maurício, cuidadosamente editados para mostrar o lado mais cruel e insensível de ambos. Esses vídeos seriam exibidos como uma revelação ao final do evento. Na noite do evento, todos os convidados chegaram animados e ansiosos, sem saber exatamente o que Eduardo havia planejado. Lívia e Maurício chegaram separadamente, ambos tentando manter a discrição, mas era evidente que muitos olhares curiosos os seguiam. Alguns sussurros ecoavam pela sala sobre a separação e o escândalo que envolvia a traição, mas ninguém imaginava a intensidade do que estava por vir. Eduardo, vestindo um elegante terno preto, deu as boas-vindas aos convidados com um sorriso frio, fazendo questão de cumprimentar Lívia e Maurício de maneira educada, mas distante. Depois de uma hora de socialização, ele anunciou que faria um discurso para expressar sua gratidão a todos que haviam apoiado sua jornada e que queria compartilhar algumas memórias especiais. O salão foi lentamente escurecido e uma grande tela foi ligada. Eduardo começou com fotos antigas do casal, momentos felizes e viagens em família, que arrancaram alguns sorrisos nostálgicos dos amigos. Mas logo após essa introdução, a atmosfera mudou quando ele começou a exibir mensagens e vídeos de Lívia e Maurício trocando carícias e declarações enquanto planejavam encontros às escondidas. O choque e a tensão na sala eram palpáveis. Amigos que não sabiam dos detalhes ficaram boquiabertos, enquanto outros tentavam desviar o olhar, constrangidos. Lívia, atônita, cobriu o rosto com as mãos, enquanto Maurício abaixou a cabeça, sem conseguir encarar ninguém. Eduardo aproveitou cada segundo, observando a reação de todos, e principalmente o pânico estampado no rosto de Lívia e Maurício. Após a exibição dos vídeos comprometedores, Eduardo fez uma breve pausa e, com um tom de voz controlado, disse que tinha mais uma revelação a fazer. Ele apresentou um áudio em que Maurício admitia que, durante anos, ele invejava a vida de Eduardo, suas conquistas e o amor de sua esposa. No áudio, Maurício dizia que seduzir Lívia havia sido uma vitória pessoal, e que ele não se arrependia do que fizera. Quando o áudio terminou, a sala caiu em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som de Lívia tentando conter o choro. Eduardo então se dirigiu à esposa. Lívia, eu queria que você entendesse o que significa trair a confiança de alguém. Talvez agora, com todos os amigos que você enganou a seu lado, você possa sentir um pouco do que eu senti. E Maurício, continuou Eduardo, voltando-se ao ex-amigo, espero que tenha valido a pena destruir essa amizade. A exposição final deixou um peso profundo no ambiente. Alguns dos amigos de Maurício e Lívia se afastaram deles, visivelmente desconfortáveis e decepcionados.
Eduardo encerrou a noite agradecendo a presença de todos e desejando que levassem consigo uma lição sobre lealdade e respeito. Após o evento, a vida de Lívia e Maurício mudou drasticamente. Lívia perdeu o apoio de muitos amigos e passou a ser vista como uma figura de traição e vergonha entre os conhecidos. Maurício, por sua vez, teve que lidar com o desprezo de várias pessoas e a consequente queda em sua vida profissional. As semanas após o evento de Eduardo foram um verdadeiro turbilhão na vida de Lívia e Maurício. O escândalo se espalhou rapidamente, e o que deveria ser um novo começo se transformou em um pesadelo. As redes sociais fervilhavam com comentários, memes e até mesmo discussões acaloradas sobre o episódio, criando um clima de tensão e hostilidade em torno do casal infiel. Lívia, que sempre fora o centro das atenções em sua roda de amigos, viu sua vida social desmoronar. As pessoas que antes a cercavam, agora a evitavam, e as poucas que se aproximavam o faziam por curiosidade mórbida, sem a genuína intenção de apoiar. Ela se tornou o assunto da cidade, uma figura caricata de traição que todos apontavam e comentavam em tom de desprezo. Em casa, a situação era ainda mais insuportável. A cada olhar que recebia de seu filho, Lucas, a culpa a consumia. Ele havia testemunhado a dor do pai e o colapso familiar, e a expressão de desgosto e desapontamento que frequentemente aparecia em seu rosto era um lembrete constante de seu erro. Ele tinha apenas 15 anos, e mesmo assim, a capacidade de compreender o impacto da traição em sua vida e na de seus pais parecia mais madura do que nunca. Maurício, por outro lado, tentava colocar um pé na frente do outro. Ele sabia que Eduardo havia preparado uma armadilha que não apenas o expôs, mas também destruiu sua reputação. Embora alguns amigos tenham tentado apoiá-lo, muitos estavam mais preocupados com suas próprias vidas e com o escândalo que agora envolvia seu nome. O impacto profissional também foi significativo. Maurício foi demitido de seu emprego, já que sua imagem havia se tornado um estigma em sua carreira. Tentando se reerguer, ele se lançou em uma série de projetos que não eram bem-sucedidos, levando a uma situação financeira complicada. No fundo, ele sabia que a queda na carreira era o resultado direto de suas ações e do desprezo que gerou ao trair um amigo e um relacionamento. Enquanto tudo isso acontecia, Lívia se via presa em um ciclo de arrependimento e desespero. Em uma noite sozinha em casa, decidiu ligar para Eduardo. Sabia que ele havia se afastado de tudo e todos, mas sentia uma necessidade urgente de tentar se explicar, de buscar alguma forma de redenção, mesmo que fosse apenas uma conversa. Eduardo, começou ela, a voz embargada, eu sei que errei e que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso que você me ouça. Eduardo, que havia decidido manter distância, hesitou. Ele estava em paz com suas escolhas, mas a insistência de Lívia o incomodava. O que você quer, Lívia? Respondeu ele com um tom que misturava cansaço e desdém. Eu só queria me desculpar de verdade. Não pensei no que estava fazendo e agora eu vejo que perdi. Eu só queria que você soubesse que estou arrependida. Suas palavras saíram como um lamento, ecoando a dor de uma alma atormentada. Eduardo não estava pronto para perdoar. A traição havia deixado cicatrizes profundas, mas a conversa teve um efeito inesperado. Ele começou a refletir sobre como poderia não apenas se vingar, mas também encontrar um caminho para seguir em frente. Ao ouvir a vulnerabilidade de Lívia, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Se você realmente está arrependida, por que não faz algo a respeito? Perguntou ele, a voz mais calma, mais firme. Você poderia começar fazendo o que é certo, aceitar suas consequências. Por que não faz uma declaração pública? Uma carta aberta, talvez? Lívia ficou em silêncio, processando o que Eduardo estava sugerindo. A ideia de se expor ainda mais à humilhação e ao desprezo a aterrorizava, mas ao mesmo tempo a perspectiva de um caminho para a redenção era tentadora. Você quer que eu me exponha ainda mais? Ela não conseguia acreditar na proposta. Sim, porque só assim você poderá se libertar desse peso. A única maneira de mudar essa narrativa é assumir suas escolhas. A proposta de Eduardo, embora difícil, começou a despertar algo dentro de Lívia. Era verdade. Ela precisava assumir a responsabilidade por suas ações e pelo sofrimento que causou a Eduardo e ao filho. O desafio seria monumental, mas era o único caminho que a faria se sentir um pouco mais leve, mesmo que isso significasse enfrentar a vergonha novamente. Eu vou pensar nisso, respondeu ela, com um tom de determinação que não sentia há muito tempo.
Eduardo desligou o telefone se sentindo um pouco mais aliviado. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas a ideia de Lívia se expor e admitir seus erros era um passo na direção certa, tanto para ela quanto para ele. Assim, ambos começaram a trilhar caminhos que, embora separados, tinham um único destino: a busca pela redenção. Enquanto isso, Maurício continuava a navegar em suas próprias tempestades, sem saber que as coisas estavam prestes a piorar ainda mais. O drama da traição e a busca pela vingança ainda não haviam terminado. Os dias seguintes foram um campo de batalha emocional para Lívia. A proposta de Eduardo a assombrava. Enquanto as consequências de sua traição se desdobravam, ela enfrentava não apenas o desprezo da sociedade, mas também uma crise interna. O peso do arrependimento tornava-se cada vez mais difícil de suportar, e ela sabia que precisava de um plano. Era hora de lidar com as realidades de suas ações. Numa sexta-feira à noite, Lívia decidiu se encontrar com algumas amigas para discutir a situação. Elas sempre foram um apoio em sua vida, e ela sentia que precisava compartilhar sua dor e buscar consolo. O local escolhido foi uma pequena cafeteria no centro da cidade, um lugar que antes era frequentado por risadas e conversas alegres, mas que agora parecia sombrio e silencioso. Assim que as amigas chegaram, Lívia tentou esconder sua vulnerabilidade, mas logo percebeu que não conseguiria. "O que está acontecendo, Lívia?" "Você está diferente", comentou Ana, uma das amigas mais próximas, com um olhar preocupado. "Eu cometi um erro terrível, e não sei como voltar atrás", Lívia respondeu, sua voz tremendo. As amigas se entreolharam, a preocupação crescia em seus rostos. "Foi sobre o Maurício, não foi?", disse Júlia, o tom sério e grave. Lívia assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eu não posso mais viver assim. Eu preciso consertar as coisas. Eduardo me sugeriu que eu fizesse uma declaração pública sobre o que aconteceu." O choque foi imediato. As amigas olharam para ela, uma mistura de empatia e confusão em seus rostos. "Uma declaração pública? Isso é insano, Lívia", exclamou Ana. "Você realmente acha que isso vai ajudar?" "Pode ser a única forma de eu encontrar paz", respondeu Lívia, sentindo-se mais determinada a cada palavra. "Eu não posso mais ser a pessoa que eu fui. Preciso me libertar do peso que carrego." As amigas não conseguiam esconder a preocupação. Elas sabiam que as redes sociais poderiam ser cruéis e o mundo estava observando. A coragem de Lívia era admirável, mas a insegurança quanto ao resultado era palpável. "Eu só espero que você não se machuque ainda mais", disse Júlia, segurando a mão de Lívia com força. "O que aconteceu foi horrível, mas você ainda tem um filho que precisa de você." Lívia respirou fundo. Era verdade, Lucas era seu motivo de viver, e o que ela mais desejava era recuperar a confiança dele. Contudo, a vergonha e a culpa a dominavam. As palavras de Eduardo ressoavam em sua mente, e ela sabia que precisava fazer algo radical para começar a mudar. Enquanto isso, Maurício estava em um lugar bem diferente. Ele havia decidido que era hora de confrontar o amante de Lívia, Carlos, um colega de trabalho que também havia se tornado um dos seus amigos. Maurício havia aguentado o peso da traição por tempo demais, e não queria que Carlos se saísse impune. Com o coração acelerado, ele o encontrou em um bar local, um lugar onde costumavam se reunir após o trabalho. A tensão era palpável, e Maurício sentiu um misto de raiva e tristeza. "Carlos, precisamos conversar", disse Maurício, sentando-se à mesa, seu olhar penetrante. Carlos, visivelmente nervoso, desviou o olhar e tomou um gole da sua bebida. "Sobre o quê?", ele perguntou, tentando manter a compostura. "Sobre a Lívia. Eu sei que você a traiu e o que isso fez com a nossa família." Maurício começou a expor seus sentimentos, revelando toda a dor e frustração que havia acumulado desde que descobriu a traição. As palavras fluíam como um rio turbulento. "Você não apenas traiu a confiança dela, mas a minha também." "O que você tinha na cabeça?" Maurício disparou, com a voz elevada. "Você destruiu a nossa vida." Carlos olhou para Maurício, e o ar parecia denso entre eles. "Eu não queria que isso acontecesse. Lívia me procurou, e eu não sabia que ela estava tão infeliz." Ele tentava justificar suas ações, mas as palavras não traziam consolo. "Você sabia que ela era casada." Maurício insistiu. "Você fez uma escolha, Carlos, e agora precisa arcar com as consequências." A discussão continuou, e Maurício estava determinado a não deixar Carlos escapar impune. Ele queria que Carlos enfrentasse suas ações de frente, assim como ele mesmo estava lutando para enfrentar a dor da traição.
Com as emoções à flor da pele, Lívia voltou para casa naquela noite e olhou para o espelho. A mulher que a encarava era uma estranha. Ela sabia que o dia de sua declaração pública estava se aproximando, mas o que mais a assustava era a ideia de encarar Maurício e Lucas novamente. Ela passou a noite acordada, revivendo cada momento que a levou até ali, as promessas quebradas e os sonhos despedaçados. Em meio a lágrimas silenciosas, ela fez uma promessa a si mesma. Não apenas iria fazer a declaração, mas também lutaria para reconquistar a confiança de seu filho e talvez até de Maurício, se fosse possível. Ao amanhecer, um novo dia surgia, e com ele, a determinação renovada de Lívia. Ela estava prestes a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e reparação, mas o caminho à frente ainda seria repleto de desafios. A vingança de Maurício contra Carlos também estava se aproximando, e o desfecho desse drama estava mais perto do que todos imaginavam. A manhã da declaração pública chegou, e Lívia estava em um estado de nervos à flor da pele. A ansiedade a consumia enquanto ela se preparava em casa. Olhando para o espelho, ela fez um último ajuste no cabelo e respirou fundo, tentando encontrar coragem. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que precisava enfrentar as consequências de suas ações. O evento foi marcado para a praça central da cidade, um local movimentado que costumava ser um ponto de encontro para muitos. Lívia tinha um grupo de apoiadores e amigos ao seu lado, mas o medo da reação das pessoas que conhecia a fazia sentir-se exposta. Com o coração batendo forte, ela se dirigiu ao microfone, onde uma pequena multidão se reunia para ouvir o que ela tinha a dizer. Obrigada a todos por estarem aqui, começou Lívia, sua voz tremendo levemente. Eu estou aqui hoje para me desculpar e para me responsabilizar pelas minhas ações. O murmúrio na multidão aumentou. As pessoas começaram a sussurrar entre si, algumas olhando com reprovação, enquanto outras pareciam mais solidárias. Eu traí meu marido, Maurício. E com isso, eu não apenas quebrei a confiança dele, mas também traí a confiança do meu filho e de todos que me amam. Eu me deixei levar por emoções, e por isso eu sinto muito. Eu preciso mudar, e estou aqui para pedir perdão, continuou Lívia, sentindo as lágrimas escorrendo por seu rosto. As reações foram variadas. Algumas pessoas pareciam chocadas, outras estavam mais solidárias. A amiga Ana estava entre a multidão, orgulhosa do que Lívia estava fazendo, enquanto Júlia observava, preocupada com o futuro da amiga. Lívia continuou falando sobre sua jornada, sobre como estava trabalhando para se perdoar e reconquistar a confiança de seu filho Lucas. Ela enfatizou a importância da honestidade e da transparência nas relações. Essa experiência me ensinou que amor verdadeiro não é apenas sobre paixão, mas também sobre compromisso e respeito. Eu quero reconstruir minha vida e, se for possível, a vida da minha família, finalizou Lívia, com a voz embargada. Enquanto isso, em um local diferente da cidade, Maurício havia decidido que era a hora de agir. Ele convocou Carlos para um encontro que prometia ser explosivo. Estava cansado de ser o homem calmo e complacente que aceitava a traição sem lutar. Era hora de fazer valer seu direito de se defender e reivindicar sua dignidade. Carlos, sabendo que era um convite arriscado, aceitou o encontro no mesmo bar onde tinha conversado anteriormente com Maurício. Ele chegou ao local com uma mistura de ansiedade e raiva. O coração de Maurício batia forte enquanto aguardava Carlos chegar, e sua mente estava fervilhando com ideias sobre como confrontá-lo. Quando Carlos chegou, a atmosfera estava pesada. Maurício não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Por que você fez isso? Ele perguntou, a voz firme. Você sabia que Lívia era casada. Por que você a seduziu? Carlos tentou justificar suas ações, mas Maurício não estava disposto a ouvir mais desculpas. Você arruinou a vida de uma mulher e de uma família. Você precisa entender que suas ações têm consequências. Eu não estou aqui para fazer paz, e você deveria saber disso. As palavras de Maurício eram como um golpe, e Carlos ficou em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Eu só queria ser feliz, Carlos finalmente disse, sua voz baixa e hesitante. Maurício sentiu uma onda de raiva e desprezo. Ele não estava interessado em compaixão. Em vez disso, ele havia elaborado um plano que deixaria Carlos em uma situação embaraçosa. Você se considera um homem? Então prove isso. Vamos jogar um jogo, sugeriu Maurício, um brilho determinado nos olhos. Carlos olhou surpreso. Que tipo de jogo? Maurício sorriu, sabendo que tinha vantagem. Um jogo de bebida.
Se você perder, terá que fazer uma declaração pública de que foi você quem seduziu Lívia. E se você ganhar, eu serei o que sairá mais envergonhado. O que me diz? Carlos hesitou, mas a ideia de se vingar de Maurício o atraía. Estou dentro, respondeu, sentindo a adrenalina aumentar. A competição começou e logo as garrafas de bebida estavam na mesa entre os dois. Maurício estava decidido a ganhar, e a raiva que sentia por Carlos alimentava sua determinação. Enquanto os dois jogavam, a tensão aumentava. Cada bebida consumida era uma luta não apenas contra a intoxicação, mas também contra o peso emocional que ambos carregavam. Para Maurício era uma chance de se vingar, enquanto para Carlos era uma maneira de tentar restabelecer sua masculinidade. Os dois homens estavam em um estado de embriaguez, e as palavras começaram a se soltar. Você pode ser um bom amante, mas nunca será um bom homem. Maurício gritou, desafiando Carlos. E você? Você é um fracasso em manter sua mulher ao seu lado. Carlos rebateu, mas logo percebeu que havia cruzado a linha. A competição atingiu um clímax e Maurício, em um último esforço para vencer, desafiou Carlos a um tiro final. O homem que perdesse teria que se sujeitar à humilhação de fazer a declaração pública. Os dois tomaram um gole final e Maurício, com toda a força de sua raiva e determinação, venceu. Ele olhou para Carlos com um sorriso vitorioso. Agora você vai pagar pelo que fez, declarou Maurício, enquanto Carlos ficava paralisado, percebendo a gravidade da situação. Maurício não sabia exatamente como faria isso, mas estava determinado. O dia da declaração pública de Carlos estava chegando, e as consequências de suas ações estavam prestes a se concretizar. A tensão estava se acumulando e todos os envolvidos estavam a um passo de enfrentar a verdade, com o destino de cada um prestes a se cruzar em um desfecho dramático. O dia da grande declaração de Carlos finalmente chegou, e a atmosfera estava carregada de expectativa. As pessoas se reuniram na praça central, onde o evento prometia ser não apenas um ato de confissão, mas também um espetáculo emocional que muitos aguardavam ansiosos. Maurício estava entre a multidão, preparado para assistir a Carlos assumir a responsabilidade por suas ações. Carlos subiu ao palco com um olhar de determinação e ao mesmo tempo de nervosismo. Ele olhou para a multidão que o observava com interesse, e em seu coração a luta interna entre a culpa e o desejo de redenção fervilhava. Eu estou aqui hoje para me desculpar, começou Carlos, sua voz ecoando pelo espaço. Eu traí um homem que confiava em mim. Traí sua esposa e sua família. Eu sou o responsável pela dor que causei, e não há palavras que possam consertar isso. O murmúrio na multidão aumentou novamente, e as reações variavam entre desapontamento e apoio. As palavras de Carlos estavam sendo bem recebidas, mas muitos estavam prontos para criticar, lembrando-se do que ele fizera. Eu deixei que meus desejos pessoais me guiassem, e por isso peço desculpas a todos, continuou, respirando fundo antes de completar. Especialmente a você, Maurício. Eu sei que não tenho como reverter o que aconteceu, mas estou aqui para admitir que errei e para pedir perdão. Maurício ficou em silêncio, observando Carlos expor suas fraquezas para a multidão. Ele sabia que isso era apenas o começo da sua vingança, mas havia algo na sinceridade de Carlos que o fez hesitar. Você teve uma chance de ser o homem, e a jogou fora. Maurício gritou, fazendo todos se voltarem para ele. Agora você vai ter que lidar com as consequências. Carlos, olhando nos olhos de Maurício, sentiu a pressão da responsabilidade. Ele sabia que tinha que encarar o que havia feito. Eu entendo o que você sente. Eu realmente entendo. Mas estou aqui hoje para ser um homem, não apenas um amante traiçoeiro. Maurício sentiu uma mistura de raiva e admiração. Era difícil ignorar o impacto que a sinceridade de Carlos estava tendo sobre ele. Ele não queria sentir compaixão, mas a luta interna estava se tornando insuportável. Maurício, então, fez uma proposta surpreendente. Carlos, você quer ser um homem de verdade? Então prove isso. No final deste evento, você fará uma declaração de que eu sou o verdadeiro vencedor desta situação, que a traição nunca valeu a pena. Se você não fizer isso, será você quem sairá pela porta da vergonha, desafiou Maurício. A multidão ficou em choque. Ninguém esperava um desafio desse tipo. Carlos olhou ao redor, percebendo que todos esperavam uma resposta. A pressão estava sobre ele. Eu aceito, declarou Carlos, sua voz firme. Farei a declaração e assumirei a responsabilidade.
Aplaudido pela multidão, ele fez um gesto de gratidão, mas no fundo Maurício ainda sentia a adrenalina de ter conseguido provocar Carlos a assumir a verdade. Após a declaração de Carlos, o público se dividiu. Alguns estavam satisfeitos com a maneira como ele havia se manifestado, enquanto outros se sentiam incomodados por ele ter que fazer tal declaração pública. Ana, que havia sido amiga de Lívia, ficou emocionada com o que estava acontecendo. Ela sabia que essa era uma oportunidade de mudança e crescimento para todos os envolvidos. Quando a multidão começou a se dispersar, ela se aproximou de Maurício. "Você realmente acredita que isso trará alguma mudança?" perguntou Ana, observando a expressão tensa de Maurício. "A mudança começa quando a verdade é revelada. Não se trata apenas de vingança, mas de expor a realidade", Maurício respondeu, sentindo-se mais forte do que nunca. Depois do evento, enquanto a multidão se dispersava, Carlos se aproximou de Maurício. "Eu realmente sinto muito. Não sou o homem que gostaria de ser, mas estou determinado a mudar isso", disse Carlos, estendendo a mão. Maurício olhou para a mão estendida por um momento, e então apertou com firmeza. "Isso é tudo que você pode fazer agora. Mas entenda, essa é a sua última chance. Não jogue fora a oportunidade de se redimir", respondeu Maurício, percebendo que havia algo de admirável na determinação de Carlos. No entanto, ao lado de Carlos estava Lívia, que havia assistido a tudo em silêncio. Quando Carlos a viu, seus olhos brilharam, e ele se dirigiu a ela. "Eu estou disposto a fazer o que for preciso para que possamos reconstruir nossa vida juntos, se você estiver disposta a me dar essa chance", declarou Carlos, a sinceridade transparecendo em suas palavras. Lívia, com os olhos cheios de lágrimas, percebeu que precisava de tempo. O que havia acontecido era devastador, mas ela sentia uma centelha de esperança. "Eu preciso pensar sobre isso, Carlos. O caminho à frente não será fácil, mas eu valorizo a sua sinceridade", respondeu Lívia, sem saber que seus sentimentos por Maurício também estavam evoluindo. À medida que todos se dispersavam, Maurício e Lívia se encontraram à margem da praça. "Você não deveria ter assistido a isso", Maurício disse, sua voz pesada. "Eu precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo entre vocês." Lívia respondeu, ainda abalada pelas revelações. "Eu não sou perfeito, mas fiz o que era necessário. Espero que você consiga encontrar seu próprio caminho", Maurício declarou com um semblante de resolução. Lívia sorriu levemente, sentindo que, apesar de tudo, havia espaço para a cura. O futuro ainda era incerto, mas todos estavam prontos para enfrentar as consequências de suas ações. Como você se sentiu em relação ao desfecho dessa história? A redenção e as lições aprendidas foram suficientes para dar um novo significado aos personagens? Estou ansioso para saber o que você achou.